This call is now being recorded. Ok, gente, estamos gravando. Todo mundo vê minha tela aí direitinho, né? Deixa eu só colocar aqui na apresentação. Qualquer dúvida, vocês usem o microfone, beleza? Então, vamos lá. Tá? Estamos continuando aqui da onde eu parei, à tarde, né? Então, a gente viu os Panartrópoda, tardígrada e onicófora. A gente viu as características gerais de artrópoda, tá? E vimos os trilobitas. Vimos aí as características gerais dos trilobitas, que é um grupo de artrópodes fósseis que viveu lá na Era Paleozoica. Tá? Então agora a gente vai começar com o que ficou para o final daquela aula, não deu para falar, tá? Por causa do tempo. E aí a gente vai gravar agora esse finalzinho e colocar lá no YouTube para que todo mundo possa ver, certo? Então eu tenho o Esquelicerata, né, como a gente já viu ali no Filogenia, é o grupo irmão do restante dos artrópoda, tá? E é o segundo grupo em diversidade, tá? Perde só para os hexápoda, né, para os insetos, aí se juntar os hexápoda com o grupo monofilético deles, que são os Pancrustácea, daí uma maior diversidade sem contestações. Tá? São 113 mil espécies conhecidas e, primitivamente, os quelicerados eles eram todos marinhos. Tá? E aí eles figuram aí entre os primeiros animais a colonizarem a Terra. Tá? Hoje eles ocorrem, né, em quase todos os habitats possíveis e imagináveis, embora, né, a gente tenha poucas espécies aquáticas, tá? Tem alguns ácaros de água doce, outros marinhos, e tem 3 espécies aí de merostomados marinhos, tá? Que fazem a exceção à regra de todos os quelicerados, quase todos eles hoje são terrestres, tá? A gente tem basicamente 3 morfologias dominantes aí no grupo dos quelicerados, né? Então, alguns quelicerados vão ter cara de carrapato, né? Vai ser uma morfologia de ácaro, acariforme. Outros vão ter cara de escorpião, né? Vai ser uma morfologia aí, vamos dizer, escorpioniforme. E outros vão ter cara de aranha, né? Uma morfologia araneiforme, tá? Então, todo mundo se encaixa, né, em pelo menos um desses 3 padrões, tá? E alguns parecem uma mistura, né, de 2 ou mais padrões, tá? Mas a maioria dos quelicerados vai ser parecido com um desses aqui. Tá? Quais são as sinapomorfias dos quelicerados? A gente vai ter o corpo dividido em prossoma e opistossoma, né? 2 tagmas. Tá? Em literaturas mais antigas, vocês podem ver aí o prossoma e o opistossoma chamados de cefalotórax e abdômen. Tá? Essa nomenclatura ela foi abandonada. Hoje em dia a gente usa apenas prossoma e opistossoma. Tá? O prossoma normalmente está coberto por uma carapaça, então não é fácil ver a divisão entre os segmentos cefálicos e os segmentos torácicos. Se a gente for ver aí uma biologia evolutiva comparativa dos quelicerados, tem algumas comparações interessantes para a gente fazer com o restante dos artrópodes, eu vou falar disso depois. Tá? E aí a gente vai ter os apêndices, todos eles localizados no prossoma. Tá? São 6 pares de apêndices no total, tá? Sendo um par de quelíceras, um par de pedipalpos e 4 pares de pernas locomotoras. Tá? A maioria dos quelicerados não tem óleos compostos, exceção feita aí aos caranguejos ferradura.
tá? E há formas fósseis aí, de merostomados fósseis, né? Os outros todos têm olhos simples, ok? E é isso. Primeiro grupo aí de quelicerados que a gente vai ver são os Pycnogonida, que são conhecidos aí popularmente como aranhas marinhas, tá? Ou aranhas do mar. Os Pycnogonidas são meio desconhecidos, né? Muitos de vocês nunca devem ter ouvido falar, tá? Mas eles têm essa morfologia meio bizarra aqui que vocês estão vendo, né? Eles são basicamente um monte de pernas compridas e finas num corpo fininho, tá? E que muitas vezes termina em uma probóscide de alimentar, uma tromba, tá? Então esse corpo fininho vai conter aí o sistema nervoso ventral, tubo digestivo dorsal, tá? E pendurado aqui vai estar a probóscide, tá? E entre a probóscide eu vou ter aqui as quelíceras e os pedipalpos, tá? Muitos indivíduos vão estar carregando aqui ovos nos sacos ovígeros que eles têm aqui ao lado, né, das primeiras pernas, tá? E os olhos ficam nesse montículo aqui logo à frente das quelíceras, tá? O que é interessante da gente ver é que os Pycnogonida, eles são um grupo que tem, né, um dos grupos que contém aquela larva que eu falei que se imagina que seja a larva secundária aí de todos os artrópoda, que é aquela larva trissegmentada. Então, a larva deles vai ter 3 segmentos, tá? E 3 apêndices. E aí, pelo crescimento teloblástico, os outros apêndices vão sendo acrescentados. Esses apêndices são as quelíceras, os pedipalpos e o primeiro par de pernas. Então, os outros 3 pares de pernas vêm conforme ela faz a metamorfose, tá? Para a forma de adulto. Tá? Aqui estão 2 exemplos, só para vocês conhecerem. Né? Pantópoda e Colossendes. Tá? Só para vocês verem aqui, eles em seu hábito natural. Tá? Pycnogonida é um grupo que é filogeneticamente problemático. A gente não sabe aí se eles são irmãos dos outros artrópoda. Né? Eu, particularmente, não concordo com essa hipótese. Tá? Eu concordo com a filogenia do Regier e colaboradores, que coloca aí os Pycnogonida como irmãos dos outros quelicerados. Eles estão lá na base da filogenia dos quelicerados. Tá? Logo a seguir, a gente vai ter os merostomata, tá? Que são os quelicerados marinhos. Eu tenho 2 grupos aí monofiléticos em merostomata, tá? Um grupo é inteiramente fóssil, são os Euriptérida, e o outro ainda tem representantes vivos, são os Schifosura, tá? Euriptérida, eles eram conhecidos como escorpiões d'água ou escorpiões marinhos, e eram animais de grande porte, tá? Eles viveram aí contemporaneamente aos trilobitas, na era paleozoica. E aí chegavam a tamanhos bem consideráveis, né? Alguns fósseis chegam aí aos 3 metros de comprimento. Podem ver aqui a fotinho de um fóssil. Eu já tive a oportunidade de ver um desses ao vivo, né? O bicho é grande mesmo, tá? E eles eram chamados de escorpiões d'água por conta dessa morfologia bem parecida com o escorpião, embora a gente saiba hoje que eles não têm relações diretas com os escorpiões, filogeneticamente, tá? Então, eles têm uma carapaça anterior, que é o prossoma, todos os apêndices saindo aqui, né, do prossoma. E aí vão ter o opistossoma dividido, né, que é uma característica presente também nos escorpiões. Então, eu vou ter um mesossoma aqui, né, com a forma de uma barriga, né, de um abdômen, e o metassoma como se fosse uma cauda, né, como a cauda do escorpião. E aqui no final do metassoma eu vou ter um telson, que pode ser alongado ou achatado, que também é bem parecido com o ferrão dos escorpiões. Por isso esses bichos foram considerados como parentes
os escorpiões durante muito tempo, mas hoje a gente sabe que eles estão mais basais ali na filogenia. Tá? Eles figuram aí, né, entre os únicos quelicerados a terem óleos compostos, como os Chifosura, que ainda estão vivos hoje. Né? E olha eles aqui. Né? Os Chifosura, eles são conhecidos como caranguejos ferradura, embora não sejam caranguejos. Né? Eles são quelicerados, os caranguejos são crustáceos. Tá? São bichos aí bem basais na filogenia, por isso são considerados praticamente fósseis vivos. Tá? E hoje, né, são os únicos quelicerados vivos que possuem óleos compostos. Tá? Eu tenho também um prossoma, né, e um opistossoma, só que no caso aqui dos caranguejos de ferradura, o opistossoma não está dividido em mesossoma e metassoma. Tá? Eu vou ter só esse prossoma aqui em forma de casco de cavalo, com os olhos compostos aqui em cada lateral, né? E o opistossoma é bem mais curto, tá? Sem segmentação aparente e com esses espinhos laterais aqui. Tá? E aqui, no ápice do metassoma, a gente tem um telson alongado também em forma de ferrão. Mas isso aqui não é um ferrão de verdade, porque esse bicho não é peçonhento. Tá? Virando ele, né, na superfície ventral, é que a gente consegue ver, então, os apêndices. Tá? Então, eu vou ter aqui 12 apêndices, né, 6 pares, quelícera, pedipalpo e 4 pares de pernas locomotoras. Tá? Todos eles quelados, que é o nome que a gente dá para essa morfologia aí da perna em forma de pinça. Tá? E a gente vai ter apêndices abdominais também. Se vocês lembrarem lá de quando eu falei da respiração, esse aqui é aquele caso das brânquias em livro, né? Na verdade, são pernas abdominais achatadas, né? A ponto de ficarem bem fininhos. Você consegue ver o movimento delas aqui, né? E aí elas ficam se movimentando na água, fazendo trocas gasosas. Ok? Então, aqui eu tenho essas brânquias em livro, tá? Que são pernas modificadas. E aqui, logo após, né, as brânquias, tem a abertura anal na base do telson e o telson. Tá? Esses bichos são utilizados na indústria farmacêutica. Tá? Eu não sei se alguém já viu, mas eles possuem um sangue de cor azul bem intensa, graças ao pigmento hemocianina, tá? E o sangue deles possui propriedades, se não estou enganado, ou são antibacterianas ou são tratamento contra o câncer, ou são as duas coisas. Tá? Então, né, se coleta esse bicho aí que é muito abundante em mares das regiões temperadas, né, principalmente na costa dos Estados Unidos. Então, eles coletam, né, e levam para os laboratórios onde esse sangue é extraído, processado para fazer as pesquisas e os medicamentos. Tá? Aqui são os 3 gêneros que ocorrem hoje, né? O gênero Limulus, gênero Carcinoscorpius e gênero Tachypus, né? Diferenças mínimas entre um e outro. Infelizmente não tem para essas bandas, pelo menos eu nunca vi nenhum chifosuro aqui nos mares brasileiros. Vou até perguntar para o pessoal da Biomar se eles já viram, mas eu apostaria que não. Né? Eles são muito mais de mares temperados. Tá? Bom, seguindo, né, depois dos Merostomata, a gente teria um grupo chamado de Arachnida, que seria aí então todos os quelicerados terrestres. E os Arachnida mais basais, né, eles eram chamados de Ácari, tá? E aí, né, eu consultei as filogenias mais recentes, né, no Brusca 2018,
e aí não é mais um grupo monofilético. Então, os ácaros seriam aqueles quelicerados, mas com a morfologia carrapato, né? Com esse corpo, né, forma de bolota, tá? Sem olho, sem nada, e miniaturizado. Né? Os carrapatos são aracnídeos que investiram aí na miniaturização. Tá? São o grupo que tem o maior número de espécies entre os quelicerados, tá? 54.600 espécies. E, como eu disse a vocês, são quelicerados que vivem em todos os lugares. Eu tenho ácaros marinhos, de água doce e também terrestres. Tá? Essa morfologia carrapato aqui, né, é a mais conhecida, mas eu tenho outros ácaros com algumas morfologias bem diferentes, bem radicais. Tá? Então, hoje eles estão divididos em acariformes e parasitiformes. Tá? São os dois grupos monofiléticos que resultaram aí da divisão, né, dos ácaros. Mas eles ainda têm, né, embora não sejam mais um grupo monofilético, eles ainda têm um pano de fundo comum, tá? Morfológico, são essas características que a gente vai ver, né? Que é o corpo globoso, porque o prossoma e o opistossoma estão fundidos, tá? As quelíceras e os pedipalpos, eles estão separados do restante do corpo por uma sutura, tá? E formando aquilo que a gente chama de cabeça do carrapato, né? Não sei se alguém aí já tirou carrapato de cachorro ou de si mesmo, né? Mas vocês sabem que se diz para passar álcool ou algum outro antisséptico, né? De volátil, de cheiro forte, para poder ele largar, né? E aí sair inteiro, porque senão essa cabeça, que na verdade são apenas as quelíceras e os pedipalpos, pode ficar presa na sua pele e você não conseguir tirar. Tá? A segmentação externa ela é perdida, exceto em algumas formas aí. Tá? Então o corpo parece uma bolotinha lisa mesmo. E as estruturas respiratórias também são perdidas. Com a miniaturização, eles conseguem realizar aí respiração cutânea. Tá? O corpo vai ser dividido, ao invés de prossoma e opistossoma, em regiões que são definidas aí pelos sulcos externos e pela região de inserção das pernas. Tá? Então, eu vou ter um propodossoma, que é essa metade anterior aqui, né, até a inserção das pernas anteriores, e um histerossoma, tá, que é essa região posterior aqui, formado pela inserção das pernas posteriores, das duas pernas posteriores. Tá? Aqui na face ventral eles ainda têm alguns esternitos, eles recebem nomes, tá? E alguns deles podem ter suturas visíveis aqui na parte dorsal também, tá? Embora algumas morfologias sejam bastante alteradas, como a gente vê aqui, né? No Sarcoptes, que é o ácaro da sarna, e no Demodex, que é o ácaro dos cravos. Tá? Inclusive, deve ter alguns milhões vivendo no nariz de vocês, né? No rosto de vocês agora mesmo, né? De todo mundo aqui. Tá? Então, a gente tem muitos ácaros que são de vida livre, tá? E outros são simbiontes, até mesmo parasitas em plantas e animais. Aí a gente vai ter alguns exemplos de grupos, né, de ácaros, holotírida, de vida livre, ixódida, que são os carrapatos, né, ectoparasitas, tá? Mesostigmata também são parasitas, opilioacárida, são de vida livre, né? São um dos poucos que ainda tem a segmentação visível, parecem muito com opiliões. Trombidiformes, o ácaro vermelho, o ácaro de veludo, né? Também é de vida livre, é um dos maiores ácaros. E os sarcoptiformes, que são os ácaros da poeira, mas também, né, espécies que se especializaram em parasitar vertebrados. Tá?
aqui eu tenho 3 espécies simbiontes de humanos nas suas habitações, né? Então, aqui, essa aqui é um Sarcoptes, né? O Sarcoptes scabi, que é o ácaro da sarna, vive em tecido subcutâneo humano, ele se alimenta desse tecido subcutâneo, causando, então, dermatites, né, intensas e complicações, tá? Principalmente aí de inflamações e até infecções secundárias da pele. Tá? Esse aqui é o Dermatofagoides, tá? Que é um ácaro normal da poeira. Né? Ele se alimenta de restos de pele humana, né? Que constituem aí grande parte da poeira doméstica comum. Né? São esses aqui que você que tem rinite, alergia, deve odiar mortalmente, né? Porque são eles que causam a maioria desses sintomas incômodos que vocês sentem, tá? E esse aqui é o Demodex folliculorum, né? Que é o ácaro do cravo, que vive aí em folículos pilosos humanos, tá? E causa aquilo que a gente chama de cravo, né? Que é um acúmulo da glândula sebácea oxidado, né? E aparece com aquele pontinho preto. Esse bicho ele se alimenta, microscópico, se alimenta dessa secreção, tá? Passando aqui, né, para fora de ácari, a gente aí vai para os grupos mais desconhecidos de aracnídeos, tá? Então responde aí para mim, gente, o que vocês acham? Esse cara aqui, ele é o padrão, né? Fora de ácaros, a gente não vai ter muito padrão ácaro de corpo bolota. Então sobram os padrões aranha e escorpião. Esse cara aqui é padrão aranha ou padrão escorpião? Escorpião. Exatamente, né? Ó, opistossoma dividido, né? Em mesossoma e metassoma, tá? Aí a gente vai ter o padrão escorpião, tá? Embora ele não tenha quelas nem nada, tá? São bichos bem pequenininhos, esses palpígrades, são miniaturizados, assim como os carrapatos, tá? Também perderam aí, né, o sistema respiratório, fazem respiração cutânea e ficam restritos aí a ambientes bastante úmidos, tá? Exceção à regra, eles utilizam, né, os pedipalpos como pernas locomotoras e não como órgãos sensoriais ou então pinças, como os outros aracnídeos. Tá? São predadores, né? Eu não sei se eu falei, mas com exceção dos ácaros, né, todos os quelicerados são predadores. Aí a gente vai ter os opiliões, tá? Opiliões são um grupo também, né, de animais predadores com preferência de ambientes muito úmidos, portanto são muito comuns aqui na Mata Atlântica, tá? Eles têm um prossomas com segmentos, tá? E graças aí à forma das suas quelíceras e pedipalpos estão entre os únicos quelicerados capazes de se alimentar de sólidos, né? Os outros quelicerados precisam liquefazer o seu alimento, tá? E aí sugar esse alimento com a boca, tá? Os opiliões conseguem mastigar o próprio alimento, tá? Muitas espécies vão possuir glândulas repugnatórias, ou seja, uma glândula que produz uma substância com cheiro muito incômodo, muito forte, e que eles usam para afastar possíveis predadores. Apesar da cara feia deles, eles não são peçonhentos, tá? E são muito mansos. Dá para você também coletar tipo com a mão. Eu já coletei vários assim. Ok? Se vocês verem, tem uma certa semelhança aí com a aranha, né? Mas também com a morfologia carrapato por conta dessa quase que fusão aqui entre o prossoma e o opistossoma.
Riccinulae é outro grupinho pequeno, né? Aí essa aqui é óbvio, né? Qual é essa morfologia? Esse aqui se encaixa em quê, gente? É mais pra aranha esse, né? Esse é muito mais aranha do que escorpião, né? Mas na verdade são muito pequenininhos, né? Tipo tamanho de carrapato, tá? E não tem olho, não tem nada. Eles vivem principalmente em ambientes escuros, como cavernas e serrapilheira, né? Em florestas tropicais, tá? A gente consegue diferenciar das aranhas por conta do abdômen aqui, que eu já vou falar para vocês como saber que um aracnídeo é uma aranha de verdade, tá? E outra característica peculiar aqui é que a segundo par de pernas é bem atrofiado, enquanto o pedipalpo é bem grande, tá? Então tem essa perninha bem pequenininha aqui, bem atrofiada, e o pedipalpo, né, é grande, sensorial, mas também meio usado, assim como lá nos palpígrade, como um quinto par de pernas. Tá? Temos ainda na categoria, né, de quelicerados pouco conhecidos, temos os solífugos, né, solífuga, que são conhecidos aí na língua inglesa como aranhas-sol ou aranhas-vento, né, porque são animais capazes aí de correr bem rápido e ao contrário, né, de outros quelicerados, eles são mais diversos aí em ambientes secos, ambientes desérticos, tá? E são atraídos aí pela luz ao invés de serem repelidos, tá? São grandes e parrudos, né? Chegam até 7 centímetros de comprimento, e a maior característica desses bichos são as quelíceras de um tamanho enorme e queladas, né? Que eles usam para capturar e despedaçar a presa, porque eles não são peçonhentos, né? Eles ganham aí na força bruta. Esses bichos são bastante agressivos, né? E uma prova disso que eles eram diversão, por exemplo, dos soldados lá no Iraque, né? Dos soldados estadunidenses lá no Iraque. Né? Se vocês forem ver, tem vários vídeos na internet, né? No YouTube, de os caras pegando, né, dois desses bichos, botando assim de frente a frente e fazendo rinha de solífugo, né, botando eles dois para brigar, ou botando eles para capturar grilo, lagarto, né? Era a diversão dos caras, tá? Embora, né, isso aí ele seja agressivo e morda, né? Ele vai morder, vai doer, mas não tem peçonha, tá? É inofensivo. Outra característica, tá? São os pedipalpos e o primeiro par de pernas bem compridos e modificados aí para funções sensoriais, parecendo mais antenas do que pernas. Outro, né? Outro aracnídeo pouco conhecido são os pseudoescorpiões. Esse aqui já tem uma morfologia mais escorpião do que de aranha, né? Aqui nos solífugos eu chutaria mais aranha do que escorpião. Né? Aqui eu tenho os pseudo-escorpiões, né, que por conta aí dos seus pedipalpos muito grandes e quelados, né, vão parecer com um escorpião, só que sem o rabo. Tá? Esses bichinhos eles são minúsculos, né, lembram um escorpião, só que, né, sem o metassoma aqui, tá? Mas, na verdade, se a gente for ver mais profundamente, são uma mistura, né, de características entre aranhas e escorpiões, porque eles possuem glândulas de seda aqui nas quelíceras, né? Então eles produzem uma espécie de teia, tá? E revestem os abrigos, geralmente embaixo de casca de árvore, tá? E os pedipalpos, eles são quelados e possuem glândulas de peçonha, tá? Então esses bichos, eles são peçonhentos.
E, além disso tudo, né, eles são sociais. Então, eles operam como se fosse tipo formiga e cupim. Né? Vai ter aí uma parte dos indivíduos que é uma casta real, que se reproduz, e outros que não são, né? Que são operários e vão trabalhar em prol da colônia. Tá? Além disso, eles costumam pegar carona, né? Ou seja, praticarem forese em insetos voadores. Tá? Podem ficar tranquilos que, apesar de serem peçonhentos, né, esses bichinhos eles são tão minúsculos e que, né, você nem sente se eles te ferroarem, e também a toxina não é perigosa para seres humanos. Tá? Lá na Rural tá cheio deles, vocês podem ver a hora que quiserem, quando retornarem às atividades presenciais. Né? É só ir naquela árvore chamada chuva de ouro, né? Que tem várias florezinhas amarelas em cachos, assim, que parece que está caindo em forma de chuva. Tá? Levanta a casca, aonde tiver um negócio tipo uma teiazinha embaixo, né? Um negocinho branco, e você vai ver vários pseudoescorpiões ali, várias colônias de pseudoescorpiões. Tá? Chegamos aí em um dos grupos famosões, né? São os escorpiões. Eles dividem aí o título de aracnídeos mais famosos com as aranhas, né? E por conta aí da sua peçonha, muitas vezes mortal, né? Eles acabaram sendo um símbolo temido e admirado no âmbito da zoologia cultural. Né? A gente tem várias referências aí de mitologia, de cultura pop ao escorpião, né? E à aranha também. Isso se deve principalmente à característica deles serem peçonhentos e possuírem peçonhas bastante potentes, tá? Fazendo com que um invertebrado, né, um bicho pequeno que normalmente passaria desconhecido, né, passaria incólume pela nossa cultura, seja aí um bicho que em algumas culturas, por exemplo, como a egípcia, né, seja um animal sagrado, e em outras culturas como a grega tenha chamado tanta atenção a ponto de virar uma das constelações aí do zodíaco. Tá? Então, são bichos aí que ocupam um papel cultural bastante grande. Tá? Todos os escorpiões são predadores, né? E se estima que estejam aí entre os primeiros bichos a terem invadido o ambiente terrestre, atrás de presas que também estavam invadindo o ambiente terrestre. Tá? São recordistas de tamanho aí entre os aracnídeos. A gente pode ter espécies como o Pandilus imperator e o escorpião imperador, que atingem aí até 23 centímetros de comprimento. A gente conhece cerca de 2.050 espécies, tá? Restritas às áreas quentes. As áreas muito frias não possuem escorpiões. A glândula de peçonha está aqui no telson, no último segmento do corpo, né? E esse telson é modificado na forma de um aguilhão que funciona como sistema de entrega da peçonha. Tá? O corpo, né, o epítome, é a morfologia escorpião, com o prossoma aqui em forma de carapaça, né, e o opistossoma dividido em mesossoma, a barriga, e metassoma, a cauda. Tá? A cauda normalmente é levada aqui sobre o corpo, com o ferrão sempre apontando, né, na direção que o escorpião está andando. O bálplo, então, como eu já disse, né, vai ser o opistossoma dividido em mesossoma e metassoma. Tá? O telson em forma de agulha, com a glândula de peçonha. As quelíceras queladas e curtas, com 3 segmentos. E os pedipalpos quelados e longos, com 6 segmentos. Tá? Eu vou ter 8 olhos, 2 situados aí numa elevação no meio da carapaça, né, chamada cômoro ocular, e até 3 de cada lado aí da carapaça. Tá? E vou ter uma estrutura que só é encontrada nos escorpiões e mais em nenhum animal, que são as pectinas, né, que são estruturas sensoriais
nas placas ventrais aí do escorpião. Aqui tem um close para vocês verem aí bem de perto como é que é essa morfologia da cabeça, tá? Então aqui está o cômoro ocular com os olhos mediais e aqui estão os 3 olhos de cada lado, né, da carapaça. A carapaça termina aqui. Isso aqui são as 2 quelíceras em forma de quela, né, curtas com 3 segmentos, ó, 1, 2, 3. E aqui estão os pedipalpos longos, né, que formam as características pinças do escorpião, tá? Em 6 segmentos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Aqui a gente pode ver direitinho o esquema do pedipalpo quelado, né? E aqui é uma perna locomotora com 8 segmentos. Tá? Por isso que isso aqui não é uma perna modificada. Tá? Quando a gente for ver crustáceo, por exemplo, a gente vai ver que a pinça aquela dos crustáceos é uma perna modificada porque tem o mesmo número de segmentos de uma perna. Tá? Como esse aqui é mais curto do que uma perna, tem menos segmentos, então ele é um índice diferente. Ok? E aqui tem, né, uma vista ventral do escorpião, onde vocês conseguem ver direitinho as pectinas, que são aquelas estruturas sensoriais que eles usam para detectar presas que estão debaixo do solo, tá? Através de vibração. Ok? Escorpião, né? Em se tratando de escorpião e perigo para seres humanos, né? Vale a regra do tamanho, tá? Os bichos maiores são mais basais, mais primitivos e têm toxinas menos potentes, porque eles matam suas presas muito mais com o golpe do aguilhão do que com, né, a potência da toxina. E as espécies menores, aí já vai ser o contrário, né? Vão ter uma toxina mais potente, vão depender mais da potência da toxina do que da força do golpe do aguilhão. Tá? Isso aqui é uma filogenia dos escorpiões, só para vocês verem aí os grupos mais basais. Tá? Porque aqui tem uma amostra das diversidades, então eu tenho algumas superfamílias, né? São Butoidea, a superfamília a qual pertencem os escorpiões perigosos aqui do Brasil, Queloidea, Pseudocactoidea, Iuroidea, os escorpiões de cauda fina, Botriuroidea, Cactoidea, outro de cauda fina, Scorpionoidea, são os escorpiões aí europeus e africanos, né? Vivem aí em todo o velho mundo, e são o grupo do Pandinus imperator, que é esse cara aqui, que chega até 23 centímetros de tamanho. Tá? Aqui no Brasil, a gente tem 3 espécies de importância médica, todos da família Buthidae, tá? E do gênero Titius. São 3 espécies de Titius. Então, a gente tem o Titius stigmurus, o Titius baiensis e o Titius cerulatus. Tá? Aqui no estado do Rio, a gente só tem a ocorrência, né, o registro de ocorrência do Titius cerulatus, que é um amarelo, tá? Inclusive tem na Rural. Na Rural tá cheia de animal peçonhento, tá? Então, ele tem aqui no estado do Rio, você identifica prontamente, né, por esse corpo mais escuro aí, mas com os apêndices todos amarelo claro, tá? Então, pedipalpos, pernas e o metassoma vão ter essa cor amarelo clara aqui, tá? O Titius baiensis, ele ocorre aqui no sudeste e no sul do Brasil, tá? Mas não tem ocorrência para o Rio de Janeiro. O que acontece é que se ele ocorre no sudeste e sul do Brasil, provavelmente ele também ocorre no Rio de Janeiro e ninguém viu ainda.
E mais grave, né, ainda, o baiense já foi visto sendo carregado aí como bioinvasão em caminhões, né? Então eles se abrigam aí nas frestas de carroceria de caminhão e então são transportados aí pelo Brasil inteiro, tá? Você identifica aí o Títios baienses, que é o escorpião marrom, exatamente por conta, né, de ser meio que o contrário do que o escorpião amarelo, né? O corpo também vai ser escuro, mas os apêndices vão ter essa cor marrom clara aqui, tá? E tem o Títios stigmurus, que é chamado de escorpião do Nordeste, né? Esse aí muito mais comum lá no Nordeste. Inclusive, quando eu morei no Ceará, eu peguei vários desse aqui em casa. E também não era problema para dar aula, porque era só pedir para os alunos que eles traziam, né? Você pode identificar ele prontamente, né? Por conta desse triângulo preto aqui na carapaça, seguido por essa linha preta no abdômen, tá? Essas são as 3 espécies. As 3 são consideradas partenogenéticas, então tem potencial aí para virarem pestes domésticas, tá? Porque se reproduzem sem necessidade de um macho e se reproduzem muito rápido, produzem muitos filhotes. Inclusive, o número, né, de avistamentos e acidentes de escorpiões tem crescido muito no Brasil nos últimos anos, e isso provavelmente tem a ver com o desmatamento desenfreado e descontrolado que está acontecendo no nosso país. Tá? Esses bichos perdem habitat, e como eles já têm costume de frequentar habitações humanas, eles, né, vão para o habitat substituto favorito deles, que são as casas de seres humanos, onde eles têm barata para comer, né, à vontade, e abrigo de outros predadores. Outro grupo entre os famosões, né, é a ordem Arane, né, a antiga ordem Arane, que são as aranhas, né? Aranhas talvez aí sejam os quelicerados mais familiares a nós, né? E também onipresentes aí em todas as culturas, tá? Lado a lado aí com os escorpiões, tá? Mas ao contrário dos escorpiões, as aranhas, elas aí, além, né, de serem o segundo lugar em diversidade entre os quelicerados, com 45 mil espécies, tá? Eles são aí, né, os animais mais abundantes, estão entre o top 3 dos animais mais abundantes, né? Ou seja, com a maior quantidade de indivíduos do planeta, né? Nisso, elas rivalizam aí com as moscas e com os isópodes, que é o grupo do tatuzinho de jardim, tá? Que é muito abundante em ambiente marinho. Ok? Morfologia das aranhas é muito peculiar, né? Embora a gente tenha visto aí bichos que são do padrão morfológico aranha, é muito fácil diferenciar uma aranha de outros quelicerados. Primeiro, por conta dessas quelíceras aqui em forma de presa, né? Que só as aranhas têm, tá? E segundo, por causa da forma do abdômen, tá? Todos os outros bichos com um padrão morfológico de aranha vão ter uma ligação larga do abdômen com o restante do corpo, enquanto as aranhas vão ter essa cinturinha, tá? Esse pedicelo aqui. Então, é como se fosse um cabinho que segura, que faz a ligação entre o prossoma e o opistossoma, tá? Então, olhou, viu que tem quelícera de presa e viu que tem o pedicelo, você já sabe com segurança que é uma aranha e não outro quelicerado. Tá? A gente tem... né? A gente tem aí 2 tipos morfológicos de quelíceras, né? Nas aranhas mais primitivas, essas quelíceras estão numa posição horizontal e elas se abrem
aí num plano vertical. E aqui, nas aranhas mais derivadas, tá? As quelíceras estão num plano vertical e elas se abrem num plano lateral, tá? Essa condição aqui é chamada de condição ortognata e essa condição aqui é chamada de condição labidognata. Tá? Então, características aí das aranhas, a gente vai ter o opistossoma carnoso em forma de bolha, né, flexível, sem segmentação, e preso ao prosoma pela cinturinha, pelo pedicelo. Tá? As quelíceras em forma de presas e com a glândula de peçonha. Todas as aranhas são peçonhentas. Tá? A diferença é que algumas peçonhas são extremamente tóxicas para os seres humanos e outras não. Tá? Os pedipalpos eles vão ter enditos, né? Vão ter apêndices internos, que são chamados de maxilas, e elas vão ter um lábio central, tá? Que abre e fecha a abertura da boca. Tá? Então, isso aqui ajuda na manipulação do alimento. Tá? Vão ter um suco epigástrico, né, que contém aí as aberturas genitais, tá? Fiandeiras produtoras de seda no opistossoma, que são pernas modificadas, tá? Que vão produzir a característica seda, tá? E que algumas espécies vai ser usada para fazer a teia de captura de presas. Tá? A gente tem como características morfológicas aí importantes na identificação das aranhas, tá? A fórmula ocular, ou seja, a disposição dos olhos aqui no prossoma da aranha. Então, a gente tem uma fileira anterior, que é sempre simples, tá? E uma fileira posterior, que pode ser dupla, né? Com 2 planos de olhos, ou simples, com um plano só de olhos. Tá? E aí, de acordo com o arranjo desses olhos, a gente tem informações de identificação da aranha. Outros caracteres importantes, né, são aí a forma da quelícera e das maxilas, né, do aparelho bucal da aranha, tá? Os sulcos da carapaça, né, presentes aqui na parte posterior do prossoma, ok? E, é claro, né, caracteres da perna, tá? A perna também com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segmentos, como os escorpiões, né? Sendo que o 8º é uma unhazinha pequena. Tá? Mas o mais importante aí, né, que é usado também na classificação, é a teia. Tá? Cada espécie faz uma teia diferente. E essa teia pode ser usada para interceptar insetos voadores, né, tanto para interceptar insetos voadores, quanto para capturar ativamente as presas, como faz essa aranha laçadora aqui. Tá? E aqui está um passo a passo de como a aranha faz sua teia, né? Ela vai procurando pontos de apoio, faz uma moldura, né? E aí tem esses fios radiais e depois ela vai andando, né, de forma circular e em espiral, fazendo a sua teia, tá? De uma forma bem eficiente. E ela pode mudar a teia, tá? De um dia para o outro, se o fluxo de insetos for maior em um outro lugar. Tá? A seda é um dos materiais aí sonho dos engenheiros. Tá? Ela é mais leve, tá? Mas 8 vezes mais resistente do que um fio de aço do mesmo diâmetro.
Então, na classificação das aranhas, eu tenho 2 grandes clados, que são definidos pela posição das quelíceras, né? Então, eu tenho as aranhas migalomorfas, que são aquelas que têm as quelíceras assim para frente, né? E tenho as aranhas araneomorfas, que são aquelas que têm as quelíceras na posição vertical. E aqui estão algumas famílias para vocês conhecerem, né? Família Terafóside, que é a família das aranhas caranguejeiras. Tá? Em tempo, né, caranguejeiras não são perigosas para seres humanos. Tá? A toxina não faz mal. Né? O maior perigo que elas representam para seres humanos são os pelos que elas têm aqui na região do opistossoma e que elas arremessam, tá? Se elas se sentem ameaçadas, esses pelos em contato com qualquer mucosa, eles podem ser altamente irritantes, tá? Mas esse é o único perigo que elas representam para os seres humanos. Faucide são aquelas aranhazinhas pernudas, né, dentro de casa, que você vê geralmente em cantinhos de parede. Cicáride é a família da aranha marrom, a gente já vai falar dela daqui a pouquinho, é uma das espécies perigosas para os seres humanos aqui no Brasil. Terídide, que é a família da viúva negra, também outra espécie perigosa para seres humanos. O Lobóride e Denópide são conhecidas aí coletivamente como aranhas ogro, por conta da carinha delas aqui, que parece um personagem de mitologia, né? Um monstrinho. Araneide, que é a aranha de jardim comum, também chamada de aranha X, né? Por causa dessa posição aí típica que ela faz quando está em repouso na teia, né, juntando as 2 pernas anteriores e as 2 pernas posteriores. Licóside, que é, né, outra aí de importância médica, chamada de tarântula ou aranha de jardim, também, assim como os araneide, ou aranha-lobo também. Quitênide, que é a família da aranha armadeira, né, a quarta aí da nossa lista de espécies perigosas para o ser humano. E vamos ter tomíside, que são as aranhas caranguejo, né? Geralmente são achatadas dorsoventralmente, e muitas delas vivem em flores aí, esperando, né? Espreitando os polinizadores que vêm visitar essas flores. Né? Muitas vezes elas mimetizam a morfologia da própria flor. Tá? E saltícide, que são as aranhas saltadoras, representadas aí pelo nosso velhíssimo conhecido papa-moscas, que é aquela aranhazinha preta e branca, muito comum aqui em casas aqui do sudeste brasileiro, né? Que vive atrás da eterna presa dela, que é aquela mosquinha de banheiro. Não sei se vocês já viram aquela que parece um coraçãozinho. Então vamos dar uma olhadinha nessas 4 aranhas de importância médica aqui do Brasil. Então a gente vai ter aí, né, na família... Ai, acabei de falar, esqueci. Odeio quando eu esqueço o nome de bicho. Família Cicáridae. Eu lembro sempre do gênero, mas nunca da família de aranha. Não sei porquê. Então, na família Cicáridae, a gente vai ter aí o gênero Loxosceles, né, que são as aranhas marrons. Tá? Essas aranhas aqui, elas são as mais perigosas que tem aqui no Brasil. Tá? Por quê? Vamos compreender por quê. Tá? O veneno é neurotóxico e hemolítico, então ele age no sistema nervoso e destrói células sanguíneas. Tá? E ela é bem pequenininha e reclusa. O que quer dizer isso? Essa aranha ela é bem pequena e ela se esconde em vários locais.
tá? E esses locais aí, infelizmente, eles acabam compreendendo roupas de cama, sapatos, luvas, toucas, né? Vestuário humano em geral. E aí o que acontece? A pessoa desavisada vai lá, pega a camisa ou pega o tênis e coloca com a aranha escondida ali. Então, ela, ao se sentir pressionada, o que ela vai fazer? Ela vai picar como forma de defesa. Tá? E aí é que está o perigo, porque como ela é bem pequenininha, né, e a toxina não tem uma ação dolorosa muito grande, a pessoa às vezes nem sente que foi picada. Então, ela só vai perceber que ela foi picada quando começarem os sintomas de falência renal, que é a principal causa de mortes aqui, né, de loxocelismo, que é o nome que a gente dá ao acidente com a aranha marrom. Tá? Então, fica a dica, tem na Rural. Tá? O professor Maê, que dá aula de aranhas na disciplina de animais peçonhentos, falou que tem na Rural, e que inclusive tem seropédica, porque ele já achou na casa dele. Tá? Mas, por alguma razão, né, a maioria dos acidentes ele está registrado aí para o sul do Brasil, e especialmente a cidade de Curitiba, não sei porquê. Né? Uma porcentagem significativa dos acidentes, aí, mais de 80%, estão concentrados aí na cidade de Curitiba. Tá? Então, já sabem, tenham cuidado, né? Bate a roupa, bate o tênis antes de calçar, sempre verifique. Tá? Principalmente se você mora em seropédica. Ok? A outra que a gente tem, né, é o gênero Latrodectus, né, família Theridiidae. Tá? São essas aqui com essas pernas bem fininhas, características, né, esse abdômen globoso e que possuem essa mancha vermelha aí no abdômen. Tá? São chamadas de viúvas negras. Tá? Elas já são maiorzinhas do que as aranhas marrons e também têm o hábito de se esconder, mas como são maiores, são mais fáceis de detectar. Tá? O maior número de acidentes está na região nordeste e as picadas vão ocorrer também mais ou menos nas mesmas situações aí que a aranha marrom. Tá? E o veneno vai ter ação neurotóxica, vai interferir aí no sistema nervoso. Só que como causa bastante dor, né, você percebe que foi picado, ao contrário aí da aranha marrom. Ok? Mas não é uma aranha agressiva, ela vai fugir se puder, então, né, se você vê, não precisa se preocupar. Ao contrário da nossa próxima, né, nossa próxima candidata aqui, a aranha de importância médica, que é a armadeira. Tá? A armadeira, ela vai ter o número de acidentes mais frequentes no Brasil. O veneno é neurotóxico, vai mexer com o sistema nervoso. Tá? Só que, diferentemente aí da marrom, que é reclusa, e da armadeira e da viúva negra, que não é agressiva, né? As fonêutrias, né, família Quitênide, são extremamente agressivas e territoriais. Inclusive, elas vão fazer esse comportamento aqui, esse display de levantar as pernas anteriores, tá? Para demonstrar que você está entrando no espaço dela, que é para você sair. Tá? E quando você vê ela fazendo isso aqui e vê essas quelíceras vermelhas aqui, bastante vermelhas, tá? Que é uma característica também do gênero fonêutreo, tá? Você sai de perto porque ela, né, vai te atacar, né? E o pior de tudo é que ela salta. Então, se você chegar muito perto, ela vai saltar em cima de você e vai te picar, tá? Então,
né, felizmente, elas são mais comuns do lado de fora das casas do que do lado de dentro, mas são territoriais e são bem grandes, né? Podem chegar aí a uns 15 centímetros, tá? Então, já sabe, viu ela levantando as perninhas e viu a boca vermelha, sai de perto, tá? E, finalmente, a gente tem aí as aranhas do gênero Lycosa, né? Tarântula, aranha-lobo ou aranha de jardim também, tá? Que parece um pouquinho com a armadeira, mas não vai ter o comportamento de levantar as pernas para demonstrar agressividade, tá? E é o que tem a toxina menos potente, então se ela te picar, vai doer, né? Mas vai te dar um suadouro, mas é só, tá? Mas elas costumam picar bastante, por isso aparecem aqui como de importância médica. Tá? Saindo das aranhas, a gente volta aí ao reino dos aracnídeos desconhecidos, né? Vamos ter aqui os amblipígios, morfologia de aranha, tá? São confundidos muitas vezes com aranha, tá? E as pessoas morrem de medo por conta dessa aparência assustadora, por causa dos pedipalpos, que tem esses espinhos todos aqui que eles usam para capturar presas, mas, na verdade, esses bichos são inofensivos, não são peçonhentos nem agressivos, tá? E são caracterizados, inclusive, por possuírem os pedipalpos modificados aqui e pelo primeiro par de pernas ser modificado para função sensorial, funcionando como se fosse, né, uma antena. Esquizômida é outro grupinho, né? Aqui a gente já tem uma morfologia meio que uma mistura entre aranha e escorpião, né? Eles são próximos aí do próximo grupo que a gente vai ver, que são os escorpiões vinagre, né? São os uropige, só que são bem menores, né? Tem um telson mais curto. Mas compartilham aí com os uropige a presença de glândulas repugnatórias, tá? Então, se perturbados, eles vão esguichar um líquido com cheiro bastante forte e que vai, então, servir para afastar os predadores. Tá? Os pedipalpos são grossos e raptoriais, e o primeiro par de pernas, assim como nos amblipígios, é modificado, tá? Na forma de apêndices sensoriais. Uropige, né? São os chamados de escorpiões vinagres, tá? Chegam a ter tamanhos bem grandes também, né? São predadores, e aí tem uma morfologia que eu consideraria mais de escorpião, principalmente por conta desse metassoma, né, filiforme aqui. Tá? As primeiras pernas, assim como lá nos esquizômida, vão ser usadas como apêndices sensoriais. Os pedipalpos vão ser curtos e grossos também, né? Atuando aí na captura de presas, mas a principal característica desses uropígios é a presença de glândulas repugnatórias no opistossoma que exalam um cheiro fortíssimo de vinagre. Daí o nome dele de escorpiões de vinagre. Tá? E aqui a gente tem uma filogenia dos quelicerados, só para a gente ver como é que ficou. Né? Então, eu teria aqui os Pycnogônida na base, depois aí os caranguejos ferraduras, fosura, e aí, finalmente, eu teria os aracnida. Tá? Na base de aracnida, então, eu teria aqui os carrapatos, que não formam mais um grupo monofilético, então eu teria os acariformes e os parasitiformes, e junto com os ácaros aqui, na base, eu teria os palpígrade. Tá? A gente ainda não sabe direito quais seriam as relações filogenéticas entre um e outro. Tá? E aqui, então, eu teria um grupo monofilético formado por dois grupos irmãos. Um grupo incluindo aí opiliões, ricinulei e solífuge, tá?
e outro chamado de Arachnopomnata, tá? Que incluiria aí os escorpiões, as aranhas, os amblipígios, os esquizômida e os uropígios. Tá? E provavelmente aí junto de escorpiões, ou na base aqui de Arachnopulmonata, os pseudo-escorpiões. Tá? Para a gente refletir, então, no final da aula, né? Voltando lá para o início, né? Para a questão aí da mixocele dos artrópoda, né? Como você relacionaria, tá, o fato de eles terem uma mixocele ao fato deles terem diversas evoluções independentes de sistemas excretores, né, nesse grupo, nesse filme. Tá? E como a gente pode relacionar o aumento desenfreado no desmatamento com a explosão de casos de acidentes de escorpião no Brasil, né? Inclusive em regiões em que eles não eram tão comuns assim, como a região sudeste. Né? Como é que a gente pode fazer esse tipo de relacionamento? Tá? E então a gente fica por aqui. Tá? Se vocês quiserem fazer perguntas, a hora é agora. E daqui a pouco, então, eu paro a gravação e coloco o vídeo no YouTube. Alguém tem alguma dúvida? Não? Posso parar aqui, então? Pode, professor. Obrigada. Beleza.